Fala galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez gravando aqui num domingo, enquanto a Carol assiste as coisas de série que ninguém gosta. E é, e é isso, galera. O vídeo de hoje vai ser muito massa, tá? Eu vou tentar ser bem breve, que eu não quero. Eu vou tentar não ser prolixo. Cara, já pega papel, caneta, anota, porque esse vídeo definitivamente é importante. Foi um vídeo que, na verdade, é um conteúdo que foi um aprendizado que eu tive que ter para chegar até esse patamar de hoje. Então, basicamente, a gente vai falar hoje sobre as rotinas e rituais que a gente tem nas INS e que eu acredito que funcionam muito bem. Provavelmente já funcionaria também para sua empresa, mas que eu vi que para chegar aqui a gente foi pegando várias copiazinhas de várias empresas para chegar onde a gente está, beleza? Então, cara, se você está curtindo os meus vídeos aqui, já comenta, já compartilha, dá seu comentário, porque isso me ajuda bastante. Desculpa novamente pelo boné, mas hoje o cabelo não estava me ajudando, beleza? Então vamos lá, o vídeo de hoje é para falar sobre isso. Então eu listei aqui, antes do vídeo começar, quais são os principais rituais que a gente faz dentro das INS que eu acho que pode fazer muito sentido para você, para compartilhar esse conteúdo de verdade. Lembrando que o que é rituais, né? O que são essas rotinas que a gente fala? Basicamente são, como o próprio nome diz, são as coisas que você faz de forma ou rotineira, ou, né, com uma certa frequência, ou rituais mesmo que tem até um certo cronograma do que vai ser realizado, ou até um certo playbook do que vai ser falado. E aí eu trouxe aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. É importante entender o seguinte, quando você está liderando uma equipe, esses rituais são extremamente importantes para que haja um alinhamento, inclusive do seu liderado para você, para que ele saiba exatamente o que está acontecendo. E para o líder é importante fazer esse ritual, por mais às vezes que possa parecer chato, exatamente para também você ter esse alinhamento do que ele está fazendo. Do qual a expectativa que você espera daquela pessoa ou daquela área, e aí nesses momentos é o momento que você se reúne para fazer isso. Seja presencial, seja home office, os rituais são de extrema importância. Então vamos para o primeiro, não menos nem mais importante, é o weekly geral, tá? A weekly geral basicamente a gente faz, nas INS a gente decidiu por fazer toda sexta-feira. A gente prefere fazer meio que como um fechamento da semana, ao invés de um começo, porque segunda-feira geralmente é muito corrido, a área de atendimento e vendas está sempre tentando meio que reparar o final de semana e tal. Então a gente preferiu por fazer na sexta-feira ali por volta das 2h30 da tarde, onde isso dura em média 40 minutinhos, 30 a 40 minutinhos é a média disso. O que a gente faz na weekly geral, tá? Às vezes até demora uma hora, mas vai, uma média de 40 a 45 minutos. Eu sempre. O que eu vou falar aqui, de novo, anota, porque essa lista eu sempre faço para eu ganhar tempo até, tá? Então vamos lá. A primeira, eu sempre libero um espaço para boas-vindas se tem uma galera nova na equipe. Então já aproveito esse momento para falar boas-vindas para a galera nova. Aqui tem duas coisas bem legais que eu faço aqui, que é o momento cultura e a pílula de conhecimento. O que é isso? É um espaço que toda sexta-feira precisa ser dito sobre a cultura da empresa. Você provavelmente deve ter, se não tem, deveria ter, que é um manual de cultura, né? Um Culture Code, onde ele coloca qual que é a sua missão, valores, enfim, pilares da sua empresa. E isso não vai valer de nada se você o tempo todo não ficar falando sobre isso. E obviamente, as suas ações, elas também pré-estabelecerem esse manual. Dito isso, a importância de fazer com que, inclusive, a galera fale sobre sobre o manual de cultura, ou sobre a cultura em si, e não o tempo todo só os líderes falarem. Isso traz mais para a pessoa, para o liderado, ele olha e fala, cara, se eu tenho que falar o tempo todo disso, se a galera tem que perpetuar esse tema, provavelmente os meus líderes entendem que isso é importante e a gente sabe que é importante. Então, sempre uma pessoa vai, entre aspas, sorteada, né? Ou de forma meio aleatória, ou de forma voluntária. Usa esse momento cultura para falar 5 a 15 minutinhos de alguma fala, alguma apresentação, alguma história que tenha alguma coisa, algum nexo com a nossa cultura, tá? Então isso é bem legal, porque a galera aproveita para trazer histórias ou vivências que está tendo dentro da empresa,
ou às vezes traz um vídeo do YouTube para compartilhar e falar um pouquinho melhor sobre isso. Cara, é fantástico. E aí, na sequência, outra pessoa que tinha sido votada ou voluntariada na semana anterior, ela faz uma pílula de conhecimento. E aí essa pílula de conhecimento eu diria que é totalmente contrário ao Momento Cultura. É pegar realmente uma pílula de conhecimento que provavelmente só você, só aquela pessoa saiba. Às vezes até de uma coisa nada a ver com a empresa. Recentemente teve um colaborador nosso que ele falou, ele é muito fã de Coca-Cola. E aí ele foi pesquisar para contar um pouquinho de algumas curiosidades sobre Coca-Cola, enfim. Tem meu sócio que ele é fã de tênis, ele trouxe sobre tênis, enfim. É um momentozinho ali de descontração e vale a pena, cara. É bem legal, fácil de fazer. A galera acaba dando um trabalhinho pra galera fazer, mas assim, é coisa que a pessoa pode fazer às vezes na última hora, tá? Dito isso, feito esse espaço, tá? Geralmente isso aqui vai demorar uns 15, 20 minutos. Aqui começa onde eu atuo mais fortemente, onde eu vou começar a falar todos os espaços da semana, tá? Então, inicialmente, eu vou fazer aqui, eu sempre parabenizo alguém, uma pessoa, uma área específica que aquela semana se destacou. É importante isso, porque às vezes você está tendo semanas difíceis, é importante você lembrar a pessoa, cara, obrigado por ter feito isso, obrigado por ter sido, ter passado por esse desafio de forma tão bem, e é importante essa valorização. Além disso, eu passo aqui quais são os marcos da semana. Às vezes marcos não tem a ver com boa ou má notícia, tem a ver só que realmente um marco. Alguma decisão que foi tomada, alguma coisa que tenha acontecido de maneira fora da rotina. Aí passo para más e boas notícias, tá? Então começo com más, eu sempre falo, se tem más notícias, traga sempre más notícias só se for algo relevante para a companhia, tá? Não traga problemas de atendimento, não traga problemas específicas que fazem parte da rotina, porque se você está numa weekly geral, que inclusive tem a tua equipe de vendas que dependem muito de motivação, se você fica trazendo problemas do dia a dia, isso cansa mais e desmotiva. Então a importância aqui das más notícias só se for uma coisa relevante que é importante passar para o time. Em contrapartida, você tem as boas notícias. Aqui é importante passar mesmo coisas rotineiras. Por exemplo, quem trabalha com vendas sabe o desafio que é o tempo todo você ficar prospectando. E às vezes você está uma semana muito, muito difícil, mas que você viu a galera engajada e trabalhando. Então, cara, uma boa notícia, aproveita esse espaço para isso. Aproveita para passar, às vezes, as pequenas e micro comemorações que poderiam ter. Feitos esses repasses iniciais, aí eu vou para os KPIs da semana, tá? Eu sempre tenho ali pelo menos 1 a 2 KPIs por área, onde eu falo qual foi o resultado até aquele momento, né? Vamos imaginar que a gente está na segunda semana do mês, qual foi o acumulado do resultado até aquele momento frente à meta, e pede para a pessoa da tua área sugerir ou falar o que ela está esperando, qual que é o forecast do resultado, para deixar ela falar, tá difícil, tá fácil, dar um panorama geral. Veja que a importância aqui, às vezes, não é nem o número em si, mas fazer a galera entender que ela está trabalhando por um propósito maior. Quando você só fica falando as coisas, meio que dá a intenção. Primeiro que fica chato, fica monótono, às vezes fica repetitivo. Então, quando você traz a pessoa para o jogo, você deixa ela falar. E esse deixa ela falar, às vezes, é mais importante do que o número em si. Tá? Dito isso, aí vai para os últimos 2 pontos. Então, terminei os KPIs. E aí eu vejo se tem qual que é o próximo passo estratégico da empresa. Então, o que definitivamente a área estratégica está pensando para a próxima semana. Às vezes pode ser algo grandioso, às vezes pode ser algo simples. Então, sei lá, a gente está fazendo um momento de captação de investimento nas Zins. Eu abri para a galera. Estou focado nisso nas próximas semanas. Ou não estou focado nisso. Ou paramos isso. Enfim. E por fim, se tiver outros repasses gerais que é importante lembrar, sei lá, vai ter um churrasco, lembrar que vai ter um feriado, enfim, alguma coisa só para lembrete. Então, basicamente, é isso, tá? É esse playbook que eu sugiro para vocês. Funcionou muito bem, funciona muito bem, a galera se acostumou e acho que é algo que deixa todo mundo a par das coisas, termina geralmente com uma conversa relativamente motivacional, às vezes não só de coisas boas, mas às vezes aproveita esse espaço para puxar a orelha da galera, ou ao contrário, para parabenizar a galera por uma semana difícil ou por uma semana de bons resultados. Feito isso, aí a gente vai para as weeklies das áreas, tá? Aqui, cada sócio tem a sua weekly, inevitavelmente precisa fazer no mínimo uma weekly por semana por área. Tá? É óbvio que não é todos os sócios que vão participar de todas. E isso aqui, como o próprio nome diz, tem que ser por área. Aí eu defino aqui o que é mais importante para mim.
Por exemplo, em vendas eu determinei fazer duas weeklies, duas weeklies por semana, né? Duas reuniões por semana, onde eu faço touch points ali de resultados com a equipe de vendas. Poderia ser mais, poderia ser menos, depende muito de qual ritmo você quer dar para aquela sua área. Já na minha área de marketing, eu faço só uma, tá? E aqui é porque realmente você delimita ali quais vão ser os próximos passos e você não tem tanta pressão que você precisa exigir de operação do dia a dia. Aí eu tenho uma reunião também com o financeiro, o nosso financeiro é externo, mas aqui a necessidade é importante de você sempre colocar uma periodicidade de conversar exatamente para bater, mesmo que sejam nos mesmos pontos, porque, cara, é aqui que eu acho que boa parte dos empreendedores acabam deixando passar, porque confia demais em algum resultado ou confia demais em uma área, acha que a área vai se tocar por si só e esquece que é importante ter alguém supervisionando. E também faço uma reunião externa com a assessoria de imprensa uma vez por semana. Tá? Eu só estou passando aqui porque poderiam ser sub-áreas aqui, isso aqui talvez não é tão importante. Mas o ponto é, o que essa reunião vai ser importante? É para definir, entender o que foi feito até o momento, definir o que vai ser feito nos próximos dias e ver se você como líder precisa ou pode ajudar de alguma maneira. Às vezes tem alguma coisa travada, destrava, é muito comum, por exemplo, um liderado que está travado num negócio que às vezes não era tão importante e você tem ali aquela capacidade de falar, cara, tá difícil, isso aqui vai agregar valor pra gente, tá difícil, então vamos fazer o seguinte, tira isso aqui, vai para a próxima. Então esse momento é importante, tá? Para isso, tá? Eu sugiro usar essas weeklies das áreas para falar especificamente de resultado e das áreas em si. Até porque falar de coisas pessoais você vai falar provavelmente numa outra conversa, tá? E aí nós vamos aqui para o weekly dos líderes. Só um parênteses para fechar o anterior. As weeklies das áreas, a gente não viu nenhuma diferença grandiosa em relação ao dia ou data a ser feita. Em geral, por exemplo, vendas, eu gosto de começar e finalizar ela bem. Então, faço uma na segunda e uma na quinta-feira, porque na sexta geralmente é muito corrido. A de marketing a gente definiu por fazer só na segunda para começar a semana e ter as tarefas da semana ali. Financeira é só na quinta, por exemplo, ou assessoria é só na quarta. O meu time, o time de PS que cuida de prestador de serviço, se eu não me engano, eles fazem na sexta-feira. Então isso não encontrei nada assim que seja muito específico. Eu sugiro deixar a você testar e realmente verificar o que faz mais sentido. Dito isso, aí a gente faz a weekly dos sócios, tá? Em geral, isso aqui eu acho que eu percebi que é muito fácil deixar passar. A gente acaba achando que pela sinergia grande que você tem com os sócios, de achar que sempre a gente vai se resolver sempre sozinho e acaba sempre não fazendo uma conversa. Isso a gente errou no passado. Errou não, na verdade, a gente acertou essa parte, mas é fácil de errar. Porque dá uma certa preguiça de conversar com o seu sócio, porque você já conversa com ele o tempo todo. E você dá a entender que vocês estão alinhados, mas essa reunião dos sócios ou dos líderes, vamos separar, né, uma dos sócios e uma dos líderes, porque é aqui que você se obriga a sentar com a pessoa, determina o que você vai falar toda semana para caso seja rotineiro e tá tudo bem, mas é importante fazer esse papo, é muito importante fazer esse papo, até para às vezes se provocar, ver como é que tá, ver se tem alguma coisa com dificuldade e tal, perguntar sobre a equipe. Então o que eu sugiro fazer nessa reunião? A gente tem as nossas OKRs, onde a gente bate toda semana, a gente vê como é que estão as OKRs de cada área, entre os sócios, e determinar como é que vai ser, se tem alguma ação que a gente está fazendo em relação às KRs que a gente está analisando, se a gente vai tomar alguma ação nova ou não, e acompanhar as ações até aquele momento. Feito isso, a gente analisa quais viagens o nosso sócio, que é o Alisson, vai fazer para a gente determinar os investimentos que a gente vai tomar. Então, todo mês ele tem um cronograma de viagens a serem feitas, principalmente por questão comercial. Dito isso, a gente vai para a área de pessoas, então a gente sempre dá uma passada nas áreas para saber, e aí, como é que tá em relação a fulano, ciclano, para entender como é que tá aquela pessoa tá em relação ao geral, isso da visão do líder, não para criar qualquer possibilidade de intriga, mas sim para entender, ver se a gente pode se ajudar de alguma maneira. Obviamente, aproveita um espaço para, se algum dos sócios tem algum ponto importante para ser tomado, e a gente sempre procura, isso não é uma regra já determinada, mas a gente sempre procura fazer uma reunião em que ali seja mais uma tomada de decisão do que outra coisa. Então, aquela hora ali ela é muito importante para
gastar menos energia explicando muita coisa e gastar mais energia tomando a decisão. Então, assim, acho que de maneira geral, acho que é isso. Não tem muita regra, porque vão acontecendo coisas que às vezes vocês precisam sentar para isso. Mas ter esse playbook de o que fazer quando não souber o que falar é importante para vocês se encontrarem. Beleza? E aí nós vamos para as últimas aqui. One-on-one quinzenal com o time. Aqui aqui muita gente bate, porque eu já vi empresas fazendo um one-on-one entre líder e liderado de 3 em 3 meses, e já vi gente fazendo de uma em uma semana. Eu acho particularmente que a quinzenal ela é perfeita exatamente para você entender o que foi feito. Cara, a vida de uma pessoa ela pode mudar da noite para o dia. Isso em questões pessoais, questões familiares. E se você espera 3 meses para acompanhar e saber como é que tá a vida dela, você, cara, perde ali um timing de simplesmente ouvir, fazer uma escuta ativa da pessoa que pode ajudar muito a vida dela. Às vezes não vai tomar nenhuma decisão, às vezes não é nenhuma promoção ou rescisão, às vezes é só ouvir, saber se está tudo bem. Então, esse one-on-one eu faço em 2 etapas. A primeira e eu sempre separo 1 hora, tá? Eu percebi que sempre pode demorar mais do que eu imaginava. Então, eu gosto de tentar evitar fazer dentro da sala de reunião da empresa. Às vezes eu faço pela correria e tá tudo bem. Mas eu tento procurar sair do local de trabalho, vou numa cafeteria, vou em algum lugar externo. Exatamente para trazer essa reunião de one-on-one é muito mais para a pessoa do que pro líder, tá? Então, se você sai um pouquinho da rotina da sala de reunião, enfim, você dá a oportunidade para ele ser mais aberto com você. Então, feito isso, eu vou para algum lugar e, inicialmente, eu geralmente deixo mais para a pessoa falar. Então, pergunta como é que tá a vida, se teve algum problema que estava relacionado da vida pessoal da semana anterior, é importante você lembrar, perguntar como é que tá, se tem filho, se tem pai, se tem mãe, se tem irmão, se tem alguma coisa que vocês conversaram na última vez que seria importante conversar. É muito mais da vida pessoal do que da profissional. É óbvio que tem que tomar um certo cuidado para que você não pareça que você quer ser muito intrusivo e saber da vida pessoal da pessoa se ela não está aberta a você. Aqui ela tem que ser aberta, aqui é ser escutativa. Se ela está disposta a falar, ótimo, você vai lá e ouve. Se ela claramente não parece estar querendo falar, você evita o assunto. É só ter bom senso. Feita essa conversa e realmente entendendo a situação da pessoa, aí eu vou para uma segunda parte aqui da conversa, que aí é PDI. Então, o nosso PDI, a gente tem uma planilhazinha, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, onde todo mundo tem que fazer de 3 em 3 meses qual que é os planos de ação pessoais, e isso vai envolver esporte, isso vai envolver alimentação, isso vai envolver promoção, isso vai envolver tanto profissional quanto pessoal. E aí, ali, eu como líder tenho que acompanhar o resultado dela para saber se tem alguma coisa que ela planejou fazer, ela não está fazendo. Então, eu super recomendo fazer. Eu vou fazer talvez um vídeo só falando disso, mas eu quero me ater a falar só isso hoje, tá? Para falar o restante. Feito isso, eu vou para o fechamento mensal. O fechamento mensal, todo mês que acabou uma certa competência, faz o fechamento fiscal, faz o fechamento contábil e determina qual vai ser a data que vai ter o fechamento mensal. Geralmente a gente faz numa sexta-feira, porque eu gosto de deixar ali para 4 da tarde, fica 2h30 de fechamento, e depois a galera ou termina de fazer uma coisinha e vai para casa, enfim, dá uma descansada. Eu acho que fica legal para fazer. O que no fechamento mensal é importante delimitar? Que não são os líderes que apresentam, a não ser que a área seja apenas o líder, tá? Mas o legal do fechamento mensal é o líder não apresentar, é o líder ouvir e cada área apresente a sua. Isso é fantástico, assim, é uma coisa simples de fazer. Instrui a galera a pensar um pouco mais sobre a própria área, sobre indicadores, sobre números. E uma coisa que a gente aprendeu recentemente, a gente tem que delimitar um tempo, porque estava estendendo muito. Quando a empresa começa a crescer, tem muitas áreas, e é importante que você use menos o fechamento mensal para falar detalhes da área, mas para a galera conhecer o que o time está fazendo. Somado a isso, sempre tem que ter um momento aqui para apresentar os resultados financeiros, onde eu apresento, e aí falo aqui com a verdade nua e crua, faturamento, valor transacionado, resultado líquido, se teve lucro, se teve prejuízo, se vai ter bônus, se não vai. E uma área para falar de people, um momento para falar de people. E falar quem que foi o destaque do mês, por que foi o destaque do mês, se vai ter alguma premiação. Nas INS a gente premia também se a pessoa passou os 3 meses de não é aprendizado que fala,
de experiência. Então, se a pessoa passa 3 meses de experiência, ela ganha uma mochila da Zins, enfim, a gente parabeniza, então é bem legal. Recomendo fazer também. Além disso, a gente faz, finalizando o fechamento mensal, a gente faz agora também uma comemoração trimestral. Então, se a meta geral, tá? A meta principal da empresa, que no meu caso é o faturamento, porque a gente tem o foco em crescimento agora. Se a meta for batida, a gente cria uma comemoração. Se não for batida, aí depende, né? Depende muito se bateu perto e tal, mas aí vale a pena, comprar uma coisinha pra galera pra às vezes, enfim, comer, enfim. Mas teve um resultado que a gente foi muito bem, eu levei a galera inteira pra jantar fora, num restaurante super legal. Além de ter bônus também, é um bônus plus, né, pelo resultado trimestral também. Por fim, aqui a gente finaliza de vez. Eu tenho o Clube do Livro 2, a gente chama de Clube do Livro parte 2, porque o Clube do Livro é uma meta que a gente determina com a galera que todo mundo tem que ler pelo menos 2 livros por trimestre, e tem que ser técnicos, tem que ser alguma coisa de desenvolvimento pessoal, não vale ser romance e tal, até porque isso acaba sendo um hobby, não aprende muita coisa, né? E aí a gente vai para a rotina, né? Qual que é o Ritual Clube parte 2? O parte 2 é que não valeria de nada se a pessoa lesse algum conteúdo e não trouxesse para a equipe. Então a gente, quinzenalmente, uma pessoa ela vai fazer uma apresentação sobre algum livro que ela leu para compartilhar o conhecimento dela. Eu acho que ela vai acabar aprendendo mais do que as pessoas que vão ouvir, mas eu acho que vale mais para isso, assim, a pessoa ensinar o que ela leu para outras pessoas e ela vai acabar aprendendo ainda mais. E a última rotina que a gente faz, isso não tem a ver, provavelmente não tem a ver com a sua empresa, mas como eu aprendi, com uma empresa terceira também, a empresa que eu aprendi isso foi com os sócios da Market for You, que eles são de Curitiba, e eles fazem isso com os franqueados deles, e eu achei fantástico a ideia, uma ideia simples de fazer, que é abrir um Meet com a sua base, né? Como eu não tenho franqueado, né, eu tenho uma base gigantesca de prestadores de serviço, a gente sentiu a falta de eles poderem conversar com os sócios. E aí a gente criou o Café com os Sócios, que acontece toda segunda-feira às 9 às 10 da manhã. Geralmente demora 30 minutinhos, onde a gente simplesmente abre um Meet, onde um dos sócios vai participar. Inicialmente a ideia era só a gente conversar, mas a gente percebeu que a gente poderia trazer conteúdos. Agora o time está trazendo um cronograma de conteúdos, onde alguém apresenta, seja alguém da equipe, ou algum dos sócios, ou alguém de fora. E a gente abre aí um ato, uma fase, uma parte do vídeo, da conversa, para críticas, sugestões e dúvidas que possam ter. Cara, é perfeito para você ouvir de verdade o seu usuário falando, ver se tem alguma crítica, alguma resposta ao que venha a ter, que possa vir a ter. E super recomendo isso, foi super bacana pra gente. Gente, eu acho que é isso, de tudo que eu lembrei aqui, parece bastante, mas você coloca na rotina, isso vira rotina. Então eu super recomendo. No fim do dia você só coloca na agenda e é só participar, é só fazer. Dá mais trabalho fazer as primeiras. Então super recomendo, super recomendo. Acho que cria um alimento fantástico para a equipe. Acho que o one-on-one ali é um momento, inclusive, para você passar feedbacks de crítica. Até aqui que eu acho que as empresas geralmente erram, de criar demissões sem ter o feedback. Eu não tenho nada contra a demissão, pelo contrário, já demiti muitas pessoas. Mas, pelo que eu sei, 90%, 95%, porque pode ser que a gente tenha errado também, mas majoritariamente, sei lá, 95% das vezes, a pessoa que a gente desligou, pelo menos tinha uma certa noção que ela seria desligada. E geralmente você só vai ter isso através de rituais, então super recomendo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já se inscreve aqui no canal, vai me ajudar um monte, faça um comentário e dá like aqui no vídeo para que eu possa continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado.